Oi, gente! Então, vamos continuar aqui a nossa história do Mahabharata. Hoje eu vou apresentar para vocês os personagens principais, dando uma descrição um pouco da complexidade, das características de cada um deles, para que a gente possa então dar continuidade à nossa história num contexto um pouco mais apurado. Primeiro a gente vai falar então dos Pandavas. A gente começa com o mais velho de todos dos 5 Pandavas, que é o personagem Yudhishthira. Então, Yudhishthira é o filho mais velho de Kunti, com o rei Pandu, né, a rainha Kunti e o rei Pandu, do mantra que Kunti recebeu. E aí é necessário que vocês assistam o primeiro vídeo sobre o Mahabharata, que conta, né, esse pedaço da história. E então, Kunti Yudhishthira nasce, né, filho do deus Yamadharma Rajadeva. Yamadharma Rajadeva é o deus governante, o deus que é aquele que governa as leis que sustentam todas as virtudes. E também é o juiz das almas. Esse nome, Yamadharma Rajadeva, então significa Yama, significa o juiz das almas, Dharma, a lei que sustenta as virtudes, e Raja, rei. Então, Yudhishthira é o filho de Yamadharma Rajadeva, o irmão mais velho dos Pandavas, filho da verdade e do autocontrole. Um personagem complexo porque ele se vê em vários momentos em situações onde ele precisa tomar decisões importantes. Por ser o mais velho, então os outros 4 Pandavas, né, costumam seguir as suas orientações. Ele é o que dá as ordens para todos os irmãos. E em alguns momentos da história ele se defronta com situações bastante delicadas, e o Yudhishthira tem um compromisso muito rigoroso consigo mesmo, importante, né, para os Pandavas, de se manter sempre leal à verdade e desprovido de qualquer atitude relacionada com hipocrisia ou com falsas ou meias verdades. E mantendo-se assim íntegro, em alguns momentos toda essa integridade acaba colocando em situações de perdas e de frustrações, mas ele sempre se renova com a sua capacidade também de retidão e de autocentramento e autotransformação. Então está aí apresentado o Yudhishthira, o irmão mais velho dos Pandavas. Em seguida nasce Bhima, o segundo Pandava, filho da rainha e também de Pandu, né? Então, a rainha Kunti entoa os mantras dela e tem o segundo filho com o rei Pandu, que vem do deus Vayu, Vayudeva. Vayu significa a energia vital que percorre todo o corpo, todos os corpos, sustentando os vivos. Então, Vayudeva é o senhor da força que sustenta a vida e está presente no ar. Então, Bhima é um rapaz muito forte, que possui uma força física muito grande, afinal ele é filho de Vayudeva, né, o senhor da força vital. E ele também é muito rápido, tem um movimento rápido, por isso ele se torna praticamente imbatível em qualquer combate com qualquer ser, né? Durante a história ele passa por vários combates e ele sempre sai vitorioso por causa dessa força enorme, a força vital, muita força vital que ele tem, e da rapidez com que ele se movimenta. Ele é tão forte que num episódio do Mahabharata ele carrega todos os irmãos e a mãe nos braços,
no momento em que eles têm que fazer um percurso a pé muito longo. Então Bhima carrega todo mundo e faz esse percurso rapidamente. Tamanha força vital dele, né? Então também é um cara muito enérgico, né? Muito firme nos seus valores, nas suas decisões, e tem um pouco impaciente também. O Bhima é um cara da ação, então ele não tem muito tato, ele não tem aquele sentimento de retidão. Para o Bhima as coisas são resolvidas imediatamente, rapidamente, branco no preto, preto no branco, pra já. Então esse é o Bhima, o segundo filho dos Pândavas, né? O segundo irmão dos Pândavas. Em terceiro, depois nasce Arjuna. Arjuna sendo o terceiro filho da rainha e do rei Pandu também, né? Da rainha Kunti. Ele nasce com um mantra entoado por ela, onde se manifesta Indradeva. Indra vem da raiz, né? Indo, que significa gota, e Ra, que significa possuir. Então, Indradeva é o possuidor, ele é o deus do clima, do trovão, né? Então, ele traz ordem para o universo. Ele também é o deus da guerra. Deus Indra, que possui essa força da tempestade, por isso está no nome dele, possuidor da gota, né? Ele é o deus da tempestade, da guerra. Então ele é o rei dos deuses, porque ele é o soberano do céu. Então Arjuna tem essas características de ser um excelente guerreiro, tem muito foco, então ele é o melhor de todos os arqueiros. E também é um cara muito introspectivo e muito assim, ele entra em conflito muitas vezes quando ele se vê em situações onde é necessário guerrear com pessoas da família, com pessoas da história dele, da infância, ou pessoas que na cabeça dele, com quem ele deveria ter relações harmoniosas. Então, se colocar em conflito com as pessoas para o Arjuna não é uma decisão fácil, mas ele é extremamente voltado para o objetivo de autoconhecimento e de busca da verdade, de ações virtuosas, dármicas. Então, quando necessário também, ele pede apoio e pede conselhos para o seu grande amigo Krishna, que a gente já vai falar também desse personagem super importante do Mahabharata. Então essa é a apresentação do Arjuna, o terceiro Pandava. Depois nascem Nakula e Sahadeva, os irmãos gêmeos, filhos de Madri com Pandu. Aí tem que assistir também o primeiro vídeo para saber como foi o nascimento de Nakula e Sahadeva. Então, eles são filhos dos deuses Ashvins. Esses Ashvins, né, eles significam aqueles que viajam em carruagens puxadas por cavalos divinos. Ashvin significa aqueles que possuem cavalos. Eles são os deuses da medicina, os deuses da sabedoria, aqueles que cuidam dos outros deuses, né, da saúde. Eles também são muitos possuidores do conhecimento da astrologia, das estrelas, de tudo que a medicina pode trazer para o autoconhecimento e para a cura, né, de várias enfermidades. Então, Nakula nasce com a característica de ser muito sábio e muito bom no cuidado com as pessoas, então ele tem um instinto de cuidar das pessoas e tem muita sabedoria. E Sahadeva nasce com um conhecimento profundo e detalhado sobre astrologia, então ele é um astrólogo muito habilidoso e também traz muita sabedoria, o que ajuda bastante os Pandavas. Em vários momentos, Nakula e Sahadeva trazem conhecimento, trazem a astrologia, a medicina,
com as ervas, né, medicinais. Então, eles têm esse papel entre os Pandavas de serem os cuidadores, instintos de cuidados dos deuses Ashvins. Então, essa é a apresentação dos 5 Pandavas, os 5 irmãos filhos dos Devas. Lembrando que tem o Karna, que é o filho mais velho de Kunti, né? E na história ele não é filho do rei Pandu, porque quando Kunti tem, né, o Karna, ela ainda era uma princesa. E a história do Karna é bastante falada no vídeo anterior. Ele é filho de Suryadeva, o deus do sol, então o deus da fonte da luz, da fonte do calor, da fonte da vida e da vida também, da vida interna, né, do sol interno, da centelha divina. Então Karna, ele é muito dármico também, ele tem uma complexidade enorme, por ter sido criado filho de cocheiros, mas ter dentro do coração a força de um guerreiro, e toda essa complexidade foi falada também no vídeo anterior. E Karna vai ter um papel importantíssimo também na nossa história daqui para frente. Então, esses são os filhos da rainha Kunti e da rainha Madri, né? Os 5 Pandavas e Karna. Vamos também falar de uma outra personagem importante, que é a Draupadi. Draupadi significa filha de Drupada. Drupada significa pilar, que é um rei, né? O rei Drupada. Então a Draupadi, ela é concebida através de um ritual do fogo que o pai dela resolve fazer num contexto de guerra, que depois mais para frente eu vou contar para vocês, mas a Draupadi, ela cumpre um papel muito importante na história, como estrutura, como força feminina, empoderamento feminino de firmeza, de resiliência, de força interna, de atitude também, e ela mostra a grandeza e o quanto a força feminina estrutura e sustenta situações às vezes muito complexas e complicadas. Então essa é a Draupadi, uma personagem que já vai aparecer na nossa história, e é bom que vocês já tenham sido apresentados e conheçam mais ou menos. Então ela é uma mulher muito forte, uma mulher muito companheira, que tem uma visão bastante esclarecida das coisas. Ela também é um pouco enérgica, então há algumas coisas, quando ela não aceita mesmo, voltada para a justiça. E ela vai trazer para a gente muitos ensinamentos daqui para frente. Também vamos falar do Krishna. Então, o Krishna significa a palavra, né? Traz o significado de preto escuro ou azul escuro. E também o significado de verdade absoluta e de atraente existência divina. Então, é um ser que atrai as pessoas por emanar a essência divina que todos buscam. Então, o Krishna, ele traz a verdade absoluta e as pessoas se voltam a ele por se sentirem atraídas à força divina que ele emana. Ele é sobrinho da rainha Kunti, mãe dos Pandavas, e ele é criado num outro reino. Então o Krishna, ele não é treinado junto com os Pandavas sobre as artes de guerra, mas ele também é um guerreiro. Ele cresce num reino vizinho e ele tem encontros com os Pandavas desde que eles chegam da floresta, né, com a Kunti, ao longo da juventude, um pouco da fase de infância também. Então ele cresce tendo presenças, né, com os Pandavas em alguns encontros familiares, e ele e o Arjuna desenvolvem uma amizade muito forte. Então Arjuna sempre tira dúvidas com Krishna, né?
Eles sentem, os Pandavas sentem que Krishna traz uma essência diferente, que ele é muito divino. Eles sentem essa natureza divina no Krishna, e o Krishna é como se fosse realmente um conselheiro dos Pandavas, né? Que traz o ensinamento, que traz direcionamento também, como um guia dos Pandavas, até um momento em que ele se revela, que ele revela a personalidade divina dele. Um pouco mais para frente da história a gente vai chegar nesse ponto também. Então esse é o personagem Krishna. A gente também vai falar de um outro personagem hoje, a gente vai apresentar Duryodhana. A palavra Duryodhana é o filho mais velho dos 100 filhos de Dhritarashtra e Gandhari. Essa história já foi contada no vídeo anterior também, vale a pena voltar para ouvir quem não ouviu ainda. E essa palavra Duryodhana, ela vem da raiz Dur, que significa mal, difícil, e Yodhana, que significa guerra e batalha. Então Duryodhana é um personagem difícil de lidar. E também difícil de guerrear. Então ele é realmente um antagonista difícil de ser vencido. Ele é o principal antagonista dos Pandavas, o irmão mais velho dos Kauravas. Então está aí apresentado Duryodhana, que também vai trazer muitos ensinamentos para a gente ao longo da nossa história. Bom, essa é a apresentação dos personagens centrais do nosso épico Mahabharata daqui para frente, para que a gente possa continuar a história e citando os personagens e as situações complexas que vão se apresentando, para que vocês possam então compreender um pouco melhor esse grande épico do Mahabharata.